vai levar para casa no propósito que nós começamos desde a sexta-feira passada. Que propósito é esse, pastor? São 7 mergulhos de Naamã. Antes de entrar na mensagem principal, deixa eu só mostrar isso aqui para você rapidinho. Está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Se você trouxe a sua Bíblia, você vai abrir lá em Marcos capítulo 9, tá? Não precisa abrir em segundo Reis, vou fazer um pouquinho diferente hoje. Abra lá em Marcos capítulo 9, e ali na tela vai aparecer segundo Reis capítulo 5. Que eu quero te dar, antes da mensagem principal, eu quero te dar a explicação dessa palavra, a explicação desse propósito que nós estamos fazendo desde a sexta-feira passada. Então vamos lá. A sua Bíblia você vai abrir em Marcos capítulo 9, lá no Novo Testamento, tá? Sua Bíblia você vai abrir lá em Marcos capítulo 9. E ali na tela já apareceu ali segundo Reis capítulo 1. Vou esperar você encontrar. Quem trouxe a sua garrafinha hoje? Deixa eu ver, você trouxe aí? Então daqui a pouquinho eu vou orar. Pastor, eu esqueci. Eu sei que às vezes acontece, às vezes até o diabo trabalha para fazer você esquecer, sabia disso? Pastor, peguei, coloquei a água, deixei em cima da mesa e ficou lá. Pois é, coisa assim que realmente é para atrapalhar o seu propósito. Mas eu vou falar para você, tem que ser os 7. Tem que ser 7 banhos, porque foram 7 mergulhos. E quando eu falo 7, porque a Bíblia diz que foi esse número e não é por acaso. Esse número não é por acaso. Então não perca nenhum. Vamos dizer que você perdeu semana passada. Então sexta-feira que vem você traz 2 garrafinhas para você tomar 2 vezes. Você toma num dia, depois você toma no outro, falando, Senhor, é o primeiro e o segundo, porque o primeiro eu tinha perdido. O segundo eu também perdi. Pastor, perdi 2, então você vai trazer 3 semana que vem. Ou você traz uma, chega lá na sua casa, você divide em mais 2 e toma os 3, porque você vai ter que completar os 7. Quem está entendendo, diga amém. É bom que você não perca nenhum. É bom que você não perca nenhuma sexta-feira desse propósito. Porque não podia ser 5 nem 6. E também não precisava ser 8, tinha que ser os 7. Quem está entendendo, diga amém. Então seja fiel naquilo que Deus fala. Olha o que diz ali. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de quem? Do seu senhor. E de muito o quê? Respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, era este varão, homem o quê? Valoroso. Agora olha o finalzinho que está ali. Porém o quê? Leproso. Então olha para o pastor, o nosso propósito aqui toda sexta-feira, eu já vinha dizendo isso já faz um tempo, é tirar esse porém. Por que esse porém? É isso que está atrapalhando a vida de muita gente. Você percebe as qualidades que Naamã tinha? Fala que ele era um homem de respeito, fala que ele era um homem de valor, e aí no finalzinho fala assim, porém, apesar de tudo esse valor que ele tinha, ele era o quê? Leproso. Então assim está a vida de muita gente, presta atenção. Eu ouvi esses dias até de uma esposa, né, que falou do próprio marido. Ela virou na frente do marido e disse, pastor, esse homem é uma pessoa maravilhosa, não tem que... Mas quando bebe, acabou, pastor. E ela estava seriamente abalada em relação ao casamento, não por causa dos defeitos, por causa apenas desse porém. Então o que acontece? Quando tem esse porém, muitas vezes a pessoa acaba desperdiçando toda a qualidade que existe, a pessoa acaba deixando tudo aquilo de qualidade e abandonando tudo por causa de um porém. Eu estava falando aqui nos outros cultos, tem gente às vezes que gosta do trabalho que tem. Pastor, eu me sinto bem com o que eu faço, gosto de trabalhar lá, foi Deus que abriu aquela porta para mim. Porém, a perseguição que está tendo lá, por causa de um colega de trabalho, ou por causa de um encarregado que tem lá, eu estou querendo pedir as contas. Mas, meu irmão, será que vale a pena? Será que é isso que Deus quer? Que você jogue tudo fora, a todas aquelas qualidades por causa de um porém que tem lá? Então, eu não creio que essa seja a vontade de Deus. Fala assim, olha, Deus tira o porém para salvar o resto. Mas tem um casamento, às vezes seu marido é uma bênção, se não fosse a bebida, seu filho é um menino abençoado, se não fosse as companhias. Então eu creio nesse Deus, que muitas vezes também esse porém, é assim, aquela pessoa que na vida financeira está tudo bem, nunca teve dificuldade nenhuma, só que a saúde sempre está numa luta, tem um porém ali. Tem gente que na saúde, pastor, minha saúde é uma bênção, não tem que reclamar, não tem uma dor, mas a vida financeira, porém, não vai para frente. Então é esse propósito que nós vamos fazer. O que eu vou fazer com essa garrafinha de água, pastor? Você vai pegar ela, vai chegar lá no banheiro, como se você fosse tomar o seu banho mesmo, só que você não vai abrir o chuveiro. Antes, você vai pegar a garrafinha e vai tomar o seu banho com ela.
Você vai fazer um ato de fé. Amém, Jesus? Se lava com essa água aí e você vai falar: Jesus, tira da minha vida, seja dor, seja enfermidade, às vezes o porém é emocional. Tem gente que, graças a Deus, tem tudo, porém é depressão. Tem lá a angústia, tem lá o pânico, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade. Você vai falar: Deus, em nome de Jesus, você vai sair da minha vida agora. Amém? E toma esse banho lá com fé. Você pode tomar antes, ou você pode tomar depois, tomar o seu banho normal e depois tomar o banho com essa água. Mas serão 7 que você vai fazer. Você pode trazer um para cada pessoa da família. Pastor, eu vou trazer várias garrafinhas aqui. Se for muita gente, até brinquei, não precisa trazer tudo, tem gente que vem a pé, né? O que você vai fazer? Você pode trazer uma garrafa maior, chegar na sua casa, você abençoa ela aqui, você divide em outras garrafas e completa o resto lá com a água da torneira também. A bênção não vai diminuir por causa disso. E diz para cada um: olha, isso aqui é o seu, esse é o seu, esse é o seu. Você vai lá e vai tomar o seu banho. Amém? Mas você tem que fazer com fé. Por quê? Olha o que acontece no caso de Naamã. A Bíblia diz, vamos pular lá para o versículo 15, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aliás, versículo 13. Aliás, volta um pouquinho. Versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Você sabe o que ele está reclamando aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, ele me mandou mergulhar 7 vezes no Jordão. Eu não concordo com isso. Para mim isso é muito difícil. Lá na minha terra tem rio muito melhor. Esse rio aí é sujo, a água dele não é de qualidade. Para mim ele ia fazer o seguinte: ia me chamar, ia colocar a mão na minha cabeça, ia colocar a mão no local da lepra, ia me restaurar. Mas não era daquele jeito que ia acontecer. E o Naamã já estava indo embora indignado e já estava perdendo a sua bênção. Irmão, tem gente que vai perder a bênção por causa disso. Por quê, pastor? Porque está querendo que Deus faça da sua maneira, do seu jeito, ou está achando difícil o que Deus pediu. E o que Deus pediu nunca vai ser difícil. E agora eu quero que você preste atenção no que vem a seguir, versículo 12. Aliás, o 13. Ele fala assim: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás o quê? Purificado. Irmão, hoje eu vou pedir a Deus para que Deus dê para você a sabedoria dos servos de Naamã. Por quê, pastor? Se você for ler, até tem uma outra tradução, que esses servos de Naamã, eles foram muito usados por Deus. Ainda bem que Naamã tinha servos assim do lado dele. Ele chega e fala assim: ô Naamã, ô meu pai, com todo carinho, né? Se ele tivesse pedido alguma coisa mais difícil, o senhor não teria que fazer? Por quê? Porque tem gente, irmão, que acha difícil uma coisa que na verdade Deus pediu, que é simples, e por isso está perdendo a bênção. Tem gente que não acha difícil pegar o carro e ir lá em outra cidade, se precisar, para um tratamento médico. Se for até para outro estado, também não acha difícil, se tiver que ir, vai. Pegar um ônibus, pegar uma condução. Tem gente que não acha difícil pagar 1.000, 2.000, 3.000 num medicamento, 10.000 num tratamento, a pessoa não acha difícil. Mas escuta o que eu vou te falar, para o seu espanto, que isso aqui é um espanto para nós. Se você pegar uma garrafinha de água dessa e falar assim: olha, pega essa garrafa de água e toma um banho com ela, para que Deus possa operar. A pessoa acha o quê? Difícil. Ela não consegue. Fala: não, isso não. Olha só, ela não acha difícil, tiver que pegar uma condução e for para fora da cidade, até do estado e do estado do país. Tem gente que não mede esforços, se for necessário vai. Não acha difícil fazer um tratamento que seja de uma semana, de um mês ou de anos, que gaste lá 5, 10 ou 20 mil, mas a pessoa acha difícil simplesmente obedecer o que Deus mandou. E quem são os servos de Naamã? Fala assim comigo, ó. São aqueles que com sabedoria mostram que é fácil o que Deus pede. Irmão, Deus vai te dar essa sabedoria. Às vezes a senhora é esposa e a senhora tem lá em casa o seu marido e ele é um Naamã. E eu vou pedir para Deus: Deus, dê sabedoria para essa mulher, para que ela consiga convencer aquele Naamã que ela tem em casa, que não é difícil o que Deus está pedindo. O difícil não é o que Deus está pedindo, o difícil é a incredulidade que a pessoa tem. Quem está entendendo, diga amém.
ou a incredulidade, ou até um certo conhecimento. Porque às vezes a pessoa não aceita porque é católica, porque é espírita. Pastor, não aceito, vou falar, não, porque eu não aceito. Mas pasme o que eu vou te falar, às vezes a pessoa não aceita até porque é cristã, é de outra igreja, e ela fala assim, eu não acredito nessas coisas. É de Jesus, e fala assim, não acredito nisso, porque para mim tinha que ser assim, tinha que vir, tinha que colocar a mão. Você vê que o Naamã, ele está mostrando um conhecimento já. O Naamã, ele diz ali, como ele já tinha visto, talvez alguma vez, alguém ser curado. Eu achei que ele ia vir, colocar a minha mão, invocar a Deus, não é assim? Invocar a Deus, colocar a mão na lepra, a lepra ia. Talvez ele tinha visto acontecer, talvez ele tinha visto em outro lugar. E às vezes o conhecimento que a pessoa tem, sabia que atrapalha ela de receber a bênção? Sabia por que os fariseus não aceitavam o poder de Jesus, o que Jesus fazia? Por quê, pastor? Porque eles conheciam muito. E o que Jesus fazia era totalmente fora do conhecimento deles. Jesus cuspia no chão, pegava barro, passava no olho e a pessoa era curada. Eles ficavam, mas pela lei não é assim. Às vezes é isso. Eu não sei se é a incredulidade ou se é até o conhecimento que a pessoa tem que está atrapalhando ela. Mas Deus vai te dar a sabedoria do servo de Naamã. Você vai convencer aquela pessoa. E ela não vai perder a bênção por causa de você. Diga glória a Deus. Porque às vezes precisa, irmão, de um servo de Naamã, que vai pegar o sal, e ele fala, que negócio de sal, mas ele vai falar, não, usa lá. Se fosse coisa mais difícil, você não faria. Não, vai lá, coisa simples, você vai pegar o sal, usa lá. Quem está entendendo, diga amém. E por causa de você, aquela pessoa vai ser abençoada. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Pega a sua água e fica de pé agora. Agora já, vamos fazer diferente. Eu estou fazendo assim o dia todo hoje. Geralmente eu abençoo no final, mas eu quero te abençoar agora. Pastor, eu esqueci, não tem problema. Sexta-feira que vem você vai trazer 2. Para você não perder nenhum aí dos 7. Serão 7 mergulhos, 7 banhos que você vai tomar. Amém? Pega essa água, levanta para o céu agora. Isso, fecha os olhos com toda a sua fé. Jesus, eu vou pedir para o Senhor agora uma coisa que eu creio que não é difícil. Para o Senhor não tem difícil, para o Senhor é fácil. Difícil é para o ser humano, difícil é para a incredulidade. Agora fecha os olhos, olha comigo com fé. O que eu vou pedir para o Senhor agora é que o Senhor coloque nessa água que essa pessoa trouxe a mesma unção que houve naquele dia que Naamã mergulhou nas águas do Jordão. Aquela mesma unção lá. Não era uma água de qualidade, ele mesmo admitiu. Podia ser até água suja, mas no momento que a unção de Deus foi colocada ali, acabou, não interessa se a água era pura, se não era pura, se era limpa ou se era suja. Ali aquela água tinha nela unção para curar. Então agora vai ser a mesma coisa. Pai, não tem como eu trazer aquela água lá do Jordão hoje aqui, mas se tivesse não faria diferença. Porque eu creio que nessa oração agora o Senhor está transformando essa água que essa pessoa está apresentando naquelas mesmas águas do Rio Jordão, no dia que Naamã mergulhou nelas, no dia que Naamã banhou-se nelas, e aquela água tinha ali sobre ela alguma coisa. Meu Deus, eu não sei quais eram as propriedades, mas eu sei que era poder de Deus. Que à medida que Naamã foi usando aquela água, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, ela foi limpando a lepra da pele de Naamã. E eu creio que vai acontecer isso com essa pessoa. Quem usar com fé, meu Deus, quem não achar difícil, usar com fé, meu Deus, crendo, meu Pai, essa pessoa até o 7º banho, ela vai ver o milagre acontecer. Ela vai ver aquele problema saindo de dentro do corpo dela. Pode ser na pele ou pode ser até dentro do corpo, pode ser até lá no organismo. Ela vai ver aquela dor desaparecendo, vai começar a sair. Até o 7º banho, ela estará completamente curada, em nome de Jesus. Tem gente que vai ver sair na pele a enfermidade da pele. Tem gente que vai ver sair a enfermidade até do espírito, da alma. Até das emoções o Senhor limpa. Porque essa água não é apenas no corpo, para limpar o corpo, é para limpar o interior, é para limpar o exterior, é para limpar até o coração, Senhor. Em nome de Jesus eu creio. Eu abençoo essa água a partir de agora. Agora deixa eu orar por você agora. Meu Deus, eu vou pedir para o Senhor, dá para esse teu servo agora, para essa serva de Deus que está aqui, a sabedoria dos servos de Naamã. E eu pedi essa sabedoria para mim. Porque por incrível que pareça, às vezes tem a gente aqui até na igreja que acha difícil fazer uma coisa dessa. Me ajuda a convencer essa pessoa. Porque se eu tenho o teu Espírito Santo, eu creio que eu tenho. O Espírito Santo, ele trabalha convencendo. Então me dá essa unção.
a sabedoria, Pai, para convencer. Talvez essa pessoa que está aqui hoje acha difícil fazer um ato de fé como esse. Pai, que o Senhor pede não é difícil, é a gente que dificulta. Então, Pai, me dá essa unção. E dá essa unção agora para esse homem de Deus. Dá essa unção agora para essa mulher de Deus. Que talvez, ó Pai, precisa lá em casa ser como um servo ou serva de Naamã. Precisa lá na sua casa convencer o seu marido, a sua esposa, para que ela, Senhor, aceite, mostrando para ele, mostrando para ela o quanto é simples, ó Deus, o que o Senhor está pedindo, em o nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Amém. Pronto, pode sentar. Você crê nisso, sim ou não? Então eu creio, não só na bênção que foi colocada sobre essa água, como também na sabedoria que Deus está te dando a partir de agora. Diga glória a Deus. Irmão, em nome de Jesus, Deus vai usar você para mostrar para aquela pessoa que o que Deus pediu não é difícil. Difícil é ficar sofrendo. Não tem gente que acha difícil largar o cigarro? Eu já fui falar com gente, para você ter ideia. Falar, meu amigo, você tem que largar. Ah, pastor, olha, eu já deixei muita coisa, mas o cigarro é difícil. Não é, irmão. A pessoa não acha difícil sofrer a consequência, mas acha difícil largar o vício. A pessoa não acha difícil ficar sofrendo na mão do diabo, mas acha difícil largar a bebida. Ah, pastor, isso aqui é difícil. Não é, porque a pessoa transformou em algo difícil. Quem está entendendo, diga amém. O nosso trabalho é convencer, meu amigo. Se Deus te livrou de tanta coisa e não vai te livrar disso aí, não vai te livrar do cigarro, não vai te livrar da bebida, quem está entendendo, diga amém. Não, difícil é você que coloca. Quem é que estava pondo dificuldade? Era Naamã, sim ou não? Era Naamã, irmão. A Bíblia fala que Deus fez tudo fácil. O homem que buscou muita invenção e complicou tudo. Eclesiastes, acho que 7:29 fala isso. Deus fez tudo fácil e simples. O homem que começou a complicar. Então não põe dificuldade onde Deus não colocou. Onde Deus colocou facilidade. É só você querer. Diga glória a Deus. Deus vai te dar sabedoria. Você vai convencer aquela pessoa. Ah, mas isso aqui eu não consigo. Não, perdoar essa pessoa é muito difícil. Difícil nada. Você está pondo dificuldade. Porque Deus não colocou nada difícil. Diga glória a Deus. Amém? Não é a mensagem de hoje ainda, mas Deus já está falando com você. Mas vamos lá para Mateus 9 agora. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Então vamos lá, Mateus não, Marcos, né? Marcos capítulo 9, o versículo agora é o 14. Toda a sua atenção, deixa nada tirar a sua atenção agora, que eu creio que Deus vai falar com você. O que diz em Marcos 9, 14? Diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Verso 15. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, fizeram o quê? Saudaram. Versículo 16. E perguntou aos escribas, quem é que discutiu com eles? 17. E um dos da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. 18. E onde quer que o apanha despedaço, e ele espuma, e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem. E o que aconteceu, igreja? Não puderam. Olha para o pastor, olha bem para mim. Essa mensagem é uma continuação da mensagem de quarta-feira. Quem estava quarta-feira? Deixa eu ver. Vou voltar um pouquinho agora para você entender onde eu quero chegar aqui. A Bíblia fala que Jonas, lá na quarta-feira eu falei para você, Deus mandou ele para Nínive, ele quis ir para Tarsis. Você viu que quem sai do plano de Deus começa a descer, mostrei para você. Quando ele desceu para dentro daquele barco, a Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade. A tempestade foi tão forte, parecia que o barco ia rachar. E os marinheiros, quando viram aquela tempestade, a tendência do barco era afundar, eles agiram pelo desespero. A tempestade começou a pressionar eles. O que eles fizeram? O que estava na frente deles, eles começaram a desfazer. Eles começaram a tentar resolver com o que estava diante dos olhos dele. A Bíblia diz que eles pegaram tudo que estava no convés e as fazendas, e eu expliquei para você que fazenda é coisa de valor na Bíblia. As fazendas eles começaram a jogar onde? No mar. E começou a jogar no mar. Quando você joga coisa de valor fora, você está tendo prejuízo. E aí eles jogaram tudo que tinha ali para fazer, eles fizeram. E a tempestade não parou. Deus iluminou aquele mestre do navio. Por quê? A Bíblia diz que ele vai lá agora para o porão. Ele sai do convés, o convés é a parte de serviço do navio, né? Eu expliquei para você a parte mais alta, e ele começa a descer lá para o porão. O porão na época não tinha luz, era tudo escuro. E quem é que tinha descido para lá?
Jonas. Aí ele vai descendo, imagino eu, até falei para você, vamos imaginar ele pegando lá uma luminária, lá uma lamparina e começa a descer. Vai descendo para ver se tinha mais alguma coisa que ele podia fazer. Lá na superfície já não tinha mais nada. Quando ele vai andando, ele se depara com quem? Está lá Jonas. Ele encontra Jonas. E ali Deus dá um discernimento entre eles. Eles dizem assim, olha, vamos lançar sorte e ver qual é a causa desse mal que nos sobreveio. E eu expliquei para você uma coisa que é muito importante, presta atenção nesse ensinamento. Não tem tempestade que não tenha o quê? Causa. Por quê, pastor? Lá em Provérbios 26, 2 diz assim, ó, maldição sem causa não se cumpre, não encontra pouso. Eu expliquei para você que quando a tempestade vem sem causa, você repreende ela, ela tem que parar. Lembra de Jesus? Lá em Marcos 4:35, a Bíblia diz assim, ó, e Jesus disse, atravessemos para o outro lado, e eles vão atravessar, se levanta no meio do caminho o quê? Uma tempestade, não foi? Só que essa tempestade tinha causa? Sim ou não? Ué, não, eles não estavam obedecendo? Então tinha alguma causa? Não tinha, a causa era obediência, uma obediência não é causa para a tempestade se levantar. Então o que aconteceu? Jesus então é despertado e Jesus levanta e na hora, a Bíblia fala que ele manda o vento se aquietar e o mar se acalma. Na hora o que acontece? Acaba, porque se não tinha causa, o demônio estava causando aquela tempestade. Então quando não tem causa não pode se cumprir, quem está entendendo diga amém. Você repreende em nome de Jesus, na verdade era até para os discípulos terem feito aquilo, quando Jesus repreende a tempestade, Jesus dá uma bronca neles e fala assim, era para vocês ter feito isso, vocês não estão tendo fé? Precisava eu fazer? Porque hoje, quando você usa o nome de Jesus, fala assim comigo, ó, se é demônio, tem que obedecer. Não tem essa, meu irmão. Quando você fala o nome de Jesus, eu estava comentando aqui que eu li um livro, acho que é o nome de Jesus mesmo, que ele fala assim, ó, quando você usa o nome de Jesus diante de um demônio, presta atenção nisso. O demônio, quando ele olha para você, ele não vê você, ele vê em você a mesma autoridade que ele via quando Jesus falava com ele na época. A mesma, não tem diferença. Quando você usa o nome de Jesus, quando o demônio olha para você, ele enxerga em você a mesma autoridade que ele via quando ele olhava para Jesus, na época que Jesus falava com ele. Então não tem diferença nenhuma. E tem que obedecer do jeito que obedecia a Jesus. Então, o que eu tenho que prestar atenção? Se eu estou repreendendo essa tempestade, amarrei, repreendi, mandei embora, falei, está amarrado, pastor, já orei, expulsei, repreendi, e ela não para. Então eu tenho que começar a perguntar a Deus, onde que está a causa? Porque se é demônio, o nome de Jesus tem que obedecer. Quando eu uso o nome de Jesus, ela tem que parar, tem que cessar. E não parava. Aí eles lançam sorte. E a sorte cai sobre quem? Sobre Jonas. Porque Deus sempre vai mostrar. Lembra que eu falei? Jesus disse, não há nada em oculto que não haja de ser o quê? Revelado. E aí Jesus mostrou. E a causa era quem? Jonas. E o que eu preguei para você foi o seguinte, às vezes a causa da tempestade não vai estar na superfície, às vezes para acabar com a tempestade você vai ter que descer aonde? No porão, irmão. E tem muita gente que não entendeu isso ainda, está tentando soluções superficiais, e não é. Às vezes o demônio está lá escondidinho e você não está querendo se aprofundar no assunto. Se você não sabe, pergunta a Deus, desce no porão aí do seu coração, veja se lá não tem alguma coisa. Por quê? Quem é que estava no porão daquele navio? Não. Eu chamei Jonas do quê? Desobediência. Aí a coisa fica muito mais séria. Quando a gente entende desse jeito, você percebe a gravidade do negócio. O que tinha no porão daquele navio? A desobediência. E quando tem desobediência, irmão, escondida lá no porão, vai ter muito prejuízo. Fala, a desobediência custa caro. E custa. Você viu o tanto de prejuízo que eles tiveram. Quando eles vão lá, consulta, Deus mostra. Aí eles falam assim, e agora, o que a gente tem que fazer? O Jonas fala assim, olha, o único jeito é que vocês me levantem e me lancem no mar, para que o mar se acalme, porque eu sei que é por minha causa que está acontecendo tudo isso. Aí entra o segundo tipo de pessoa. Não é aquela que não sabe a causa, é aquela que já sabe, mas ela não quer o quê? Ela não quer deixar. Ela não quer abrir mão. Ela não quer lançar aquela desobediência fora. Ou é por medo, ou é por vergonha, ou até por dó. A pessoa não quer deixar aqui. O que eles fizeram? Não, nós não vamos jogar ele no mar. Vamos esforçar mais para a gente alcançar. É a pior besteira. E quanto eu vejo pessoas fazendo isso, irmão? Deus mostra e a pessoa fala assim, não, mas perdoar eu não perdoo.
Eu vou me esforçar mais, como eles disseram, né? Nós vamos remar com mais força para a gente chegar lá na margem. Bobagem, a Bíblia diz que quanto mais eles remavam, mais o mar o quê? Se enfurecia. Porque não tem jeito, meu irmão. Ou você se rende e faz o que Deus está falando, ou você vai estar lutando contra o próprio Deus, que Ele já te mostrou a causa. Isso é coisa séria que eu preguei aqui quarta-feira. E eles começaram, não, vamos tentar, e não conseguia. Por quê? Porque eles caíram naquela regrinha que Deus ensinou Saul através de Samuel lá atrás, lembra? O que Deus ensinou Saul através de Samuel? Deus ensinou a Saul o seguinte: é melhor obedecer do que o quê? Sacrificar. E tem gente que sabe o que a pessoa tenta fazer, ela tenta compensar a desobediência com sacrifício. Vamos fazer mais, vamos remar mais, deixa ele aí, não vamos lançar ele fora não, mas a gente esforça mais, a gente luta mais. Não adiantava nada. É a mesma coisa que tentar cortar com machado cego. Irmão, tem muita gente fazendo isso. Deus já mostrou que tem que perdoar, e a pessoa fala, não, mas perdoar eu não perdoa. Deus já falou que tem que ser fiel. Não, mas não concordo com esse negócio de dízimo não. Eu vou continuar lutando para eu conseguir. Irmão, não vai. Eu já falei aqui que não tem oração que expulsa o devorador, a não ser a fidelidade. Nunca esqueço o missionário falando isso. Pode ser o maior homem de Deus, Deus abençoa ele, mas lá no porão está o quê? A desobediência. Se o dízimo é mandamento e eu não estou obedecendo, eu estou no quê? Desobediência. É a pessoa está lá no adultério, está no pecado. Não, pastor, não vou. Para minha esposa eu não falo, mas eu vou jogar isso debaixo do tapete aí e vou me esforçar para continuar o casamento. O casamento não vai. Não vai. Não, pastor, ela nunca vai saber, ele nunca vai saber, porque isso eu não posso falar, pastor. Sinto muito, não posso dizer a verdade para ela. Eu vou fazer mais força e vou continuar esse casamento. Não vai. Você vai ter que se render. Eles chegaram ao ponto que eles disseram, Senhor, chega. Nós nos rendemos. Seja conforme o Senhor quer então. Pegaram Jonas e jogaram para fora do barco. Imediatamente, o que aconteceu com a tempestade? Cessou. Na hora, irmão. Então, para que ficar sacrificando? Ai, pastor, mas eu não posso, pastor, confessar isso. Eu não posso, pastor, falar o que eu fiz. Não posso, pastor. Irmão, você não pode ficar desse jeito que você está. Não pode. Por quê? Porque você vai estar lutando contra o próprio Deus. Você pode esconder lá no porão a desobediência. Se ela não aparecer hoje, ela vai aparecer lá no dia do juízo. Você tem que tirar isso do seu barco. Tem que jogar fora da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Aí eu volto aqui. Por que é continuação? Esse homem era pai de um jovem possuído por um demônio, um espírito maligno. Aí ele chega com esse filho, esse jovem, manifestado com demônio, entrega na mão dos discípulos, os discípulos não conseguem expulsar. Jesus chega, vê todo aquele alvoroço, imediatamente já vem dizendo, ó Jesus, negócio é o seguinte, eu trouxe aqui o meu filho desse jeito, é isso e isso que acontece com ele. Aí ele explica tudo que acontece, ele fica aí se debatendo, espuma, vai secando, o demônio manifesta, despedaça ele fica espumando, e os seus discípulos não conseguiram o quê? Expulsar. Presta atenção no que vai acontecer agora. Versículo 19. E ele respondendo disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo, olha o 20, e trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito fez o que, irmãos? O agitou com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia-se fazendo o quê? Espumando. Então foi assim, ó, traz ele aqui. Aí começaram a trazer ele. A hora que o demônio viu Jesus, a Bíblia diz que ele se agitou com violência, começou a fazer aquela baderna, se jogou no chão, lançou ele no chão e por terra, e se revolvia, espumava. E o que Jesus fez, pastor? Foi correndo lá, colocou a mão na cabeça dele, em nome de Jesus, demônio, solta ele, brigou com ele. Não, fala assim comigo, Jesus não fez nada. Eu achei isso aqui interessante, nunca tinha pensado desse jeito. Jesus não expulsou o demônio? Não. Jesus não falou com o demônio? Não. Jesus vê toda aquela baderna, Jesus simplesmente ignora e vira para o pai e começa a falar com o pai. Presta atenção nisso. 21. E perguntou ao pai dele. O Jesus falou com o capeta, com o demônio lá? Ele estava fazendo um maior show lá? E tal, parecia que ia matar o menino. Jesus fez alguma coisa? Não fez nada. E você vai ver por que Jesus não fez nada. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse o quê? Desde a
Agora você vai entender o porquê. Irmão, não adianta você combater a consequência se você não combater primeiro o que eu tenho falado aqui? A causa. Jesus ia perder tempo, e Jesus não perde tempo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus não cedeu ao celular aí, desliga aí, deixa nada atrapalhar agora, amém? Olha para o pastor. Jesus não ia perder tempo com a consequência sem tirar a causa. Eu não posso me perder aqui no que eu estou falando para você. Então presta atenção, deixa eu voltar aqui. Jesus não ia só tirar a consequência e nem ceder, é isso que eu precisava falar para você, a pressão do diabo. Por quê? Sabe todo aquele show que o demônio fez ali antes? Nós lemos lá, você viu? Quando o demônio olhou para Jesus, ele já sabia o que ia acontecer, e ele começa então a maltratar o menino e tal. Se fosse eu, você, eu até me vejo até no lugar de Jesus, você ia correr para tentar fazer alguma coisa. E Jesus não fez nada. O que Jesus fez ali? Fala comigo, ó. Jesus não aceitou a pressão do diabo. Por quê? O diabo vai fazer pressão, porque o demônio sabe que quando a gente está pressionado, na pressão, a gente toma a decisão errada. Vamos voltar lá no barco? Lembra quando a tempestade começou a pressionar? A tempestade começou a ficar mais forte, né? O que os marinheiros fizeram? Foram calmamente procurar a causa? Não, o que eles começaram a fazer imediatamente? Tudo que tinha na frente, o que eles começaram a fazer? Joga tudo no mar, joga isso aqui, aí vamos ver se isso resolve, vamos ver se aquilo resolve, olha para o pastor. Depois que eles foram procurar no porão, o quê? A causa. Aí quando eles descobriram, imagina só depois, eles pensando, nós não precisávamos ter perdido nada daquilo. Olha que forte isso, quem está prestando atenção, diga amém. Nós não precisávamos ter jogado nada no mar, a gente não precisava, na hora da pressão, a gente tentou resolver a consequência e não procurou saber qual era a causa. Jesus não é assim, meu irmão, Jesus já sabia. E o diabo ele vai fazer isso comigo, com você, ele vai tentar pôr uma pressão. Ele começou, na hora que viu Jesus, ele começou a debater, o menino começou a espumar, e Jesus fez assim, ó, desprezou, falou, não, eu quero saber qual é o quê? A causa. Virou para o pai e perguntou, vamos voltar aqui, há quanto tempo há que lhe sucede isso? O que Jesus queria saber? O que estava no porão. Jesus não queria uma solução superficial, olha para o pastor, Jesus sabia que se ele manda aquele demônio embora, e não tira a causa do problema, quando ele mandasse o demônio embora, e aquele homem e aquele jovem saíssem dali, o que ia acontecer? O demônio ia fazer o quê? Ia voltar, é o que acontece com muita gente, por exemplo, na sexta-feira, no culto de libertação. Quantas vezes o pastor vai lá, manda o demônio embora, em nome de Jesus, sai. Mas por quê? A pessoa sai daqui e o demônio volta. Porque não sai o quê? Sai a consequência, mas não sai o quê? A causa. É igual tiririca, já tem tiririca no quintal? Você corta a tiririca por cima, daqui uma semana, acho que não dá nem uma semana aquele trem, né? Uma semana que acontece? Está tudo lá de novo. Irmão, tem gente brigando assim com o diabo. Tem gente cedendo a pressão do demônio, aí faz coisa que não era para fazer, igual os marinheiros, joga tudo fora, aí depois ele vai ver e fala, meu Deus, olha a causa onde estava, nós não precisávamos ter jogado nada fora, não precisava ter perdido nada, não precisava ter feito toda aquela loucura. Então o demônio ele trabalha com pressão, ele vai pressionando para você, na pressão, fazer o que não deveria de fazer. Agora presta atenção nessa resposta desse pai, Deus me deu uma revelação tremenda aqui. Ele pergunta, quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse, desde quando? A infância, olha para o pastor. Na infância, a criança, ela tem responsabilidade, ela se responsabiliza por ela mesma? Sim ou não? Não. Criança não pode se responsabilizar por si mesma. Então a culpa era de quem? Porque quando começou isso, é quando foi na infância, quando ele era o quê? Agora ele era um jovem. Mas isso tinha começado quando ele era o quê? Criança. Criança não pode se responsabilizar. E quem é o primeiro responsável pela criança? Pai. Então vamos lá, de quem que era a culpa? Era dele. E esse homem, irmão, vivia procurando alguém para colocar a culpa. Ele começa tentando culpar os discípulos. Ele não pôde ajudar isso, Senhor. Eu trouxe aí, ó, ninguém pôde fazer nada.
E sabe o que é esse tipo de pessoa? É aquela pessoa que chega com a consequência do problema, mas ela esconde a causa. Olha para mim agora, presta atenção. Você sabe quando a pessoa esconde a causa? Quando a causa, a maioria das vezes, a pessoa esconde, principalmente quando a causa é culpa de quem? Dela. Ela fala da consequência, mas ela esconde o quê? A causa. E ela quer que Deus resolva o quê? A consequência, mas deixe para lá o quê? A causa. Mas Jesus, o senhor não está vendo aí que está se revolvendo? Não tem problema, isso aí a gente vai resolver depois. Eu quero saber o quê? A causa. Porque Jesus sabia, se você elimina a causa, a consequência some. Diga glória a Deus. Jesus então vai perder um tempo. Você vai ver que Jesus esquece o demônio. Você vai ver isso aqui, Jesus não fala com o demônio não. Jesus deve ter largado lá, ele fazendo o show dele lá. E Jesus vai gastar um tempo agora, necessário, para tirar a raiz do negócio. Presta atenção. E ele fala desde a infância. Aí ele lembra, peraí, na infância ele não era responsável. Na infância a responsabilidade era de quem? Era minha. Então foi eu que errei. E aí ele tenta culpar o próprio Jesus. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim ou de nós, e faz o quê? Ô Jesus, o negócio é o seguinte. Se o Senhor pode ajudar, ajuda. Ele queria jogar a responsabilidade para quem? Para Jesus. Só que olha o que Jesus vai dizer para ele agora. E Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível a quem? Não é se eu posso fazer, é se você pode crer. O problema não está comigo, o problema está com você. Nós temos que tirar essa causa. Ele queria logo, olha para o pastor, ele queria que Jesus olhasse logo para o filho dele e esquecesse ele. Ô Jesus, o negócio não é comigo aqui não, o negócio é com meu filho. Sabia que tem um monte de gente assim? Uma vez eu estava meditando isso aqui, eu lembrando de um rapaz uma vez. Ele chegou assim na igreja desesperado. A foto da esposa. Pastor, pelo amor de Deus, ora aqui pela minha mulher, pastor. Ela foi embora de casa, me abandonou, me largou. Eu amo essa mulher, não aguento mais, estou aqui desesperado, pastor. Falei, amém, irmão, vamos orar. Mas o que está acontecendo? Não sei, pastor. É assim, geralmente a conversa é assim. De repente, de uma hora para outra, do nada, sem motivo nenhum, essa mulher foi embora, me deixou, pastor. Falei, irmão, Falei, misericórdia, irmão, do nada, de repente, de uma hora para outra. Pastor, do nada, de repente, de uma hora para outra. Aí eu falei assim, tá bom, vamos orar por ela. Mas como que uma coisa acontece assim, de repente, do nada, de uma hora para outra? Vamos esclarecer isso aí melhor. Não teve nenhum probleminha aí no meio? Não teve nenhuma briguinha, não teve nenhuma confusão, não teve nada, porque aquilo me incomodou. Aí ele falou assim, não, pastor, olha, falar a verdade para o senhor, é que assim, de vez em quando eu bebo um pouquinho, pastor, além da conta. Aí eu bebi um pouquinho, eu acabei falando as coisas para ela lá, ela ficou chateada, pastor. Mas pastor, não era motivo para essa mulher ir embora, pastor. Não é nada demais, eu só bebi um pouquinho além da conta. Eu falei, vamos aprofundar mais o negócio. Foi só esse dia, irmão, que aconteceu isso? Não, pastor, falar a verdade para o senhor, já faz um tempinho que acontece. Eu falei, vamos aprofundar um pouquinho mais então? Quanto tempinho faz esse tempinho aí? Ai, pastor, já tem uns 5 anos. E quanto tempo vocês têm de casado? 5 anos. Você está rindo? Mas quantas vezes eu já vi isso, irmão? A pessoa vem com a consequência, mas ela esconde o quê? Esconde o quê? A causa. Irmão, não faz isso. A pessoa está prejudicando a quem? Ela mesma. Eu te perguntei, estava ajudando o filho dele? Ele estava querendo jogar a culpa em outro, mas ele não queria ajudar o filho dele de verdade. Se ele quisesse ajudar, ele assumia a culpa dele. Eu falei, então vamos lá, meu irmão, desde quando vocês casaram, né? 5 anos de casado, 5 anos que você bebe. Pastor, então. Falei, faz quanto tempo que a sua mulher fala de ir embora? Pastor, faz tempo. Eu falei para ela que eu ia mudar. Pastor, eu mudei, agora eu mudei. Falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você, então eu não vou orar pela sua esposa não. Vamos fazer o seguinte, vamos orar por você. Vamos tratar de você primeiro. Porque se eu orar por ela hoje, com toda a fé e certeza, Deus trouxer ela para casa amanhã, sabe que eu vou falar uma coisa para o senhor? Vai dar uma semana, ela vai embora de novo. Por quê? Porque nós vamos tratar a consequência, não vamos tratar o quê? A causa, irmão. Tem tanta gente desse jeito. Pastor, ora para ela voltar. Mas pastor, eu vou mudar, mas ora para ela voltar primeiro. Eu falei, não funciona assim.
Vamos orar por você primeiro. Você quer? Então eu vou te ajudar. Então vamos lá, vamos te ajudar primeiro. Você vai se levantar, você vai mudar. E eu te garanto, irmão, com toda certeza, como essa luz que está aqui, o dia que a mulher vê a sua mudança, a sua transformação, o dia que essa mulher vê o homem de Deus que você vai se tornar, ela vai voltar correndo, voando. Te garanto. Pastor? Então vamos, pastor. E para a honra e glória de Jesus, ele fez. Ele começou a buscar, eu lembro, ele começou a ir na igreja. Hoje está lá firme e forte. A esposa dele está até fazendo a obra de Deus. Diga glória a Deus. Mas tem gente que não. Ela faz o quê? Ela esconde a causa. Principalmente quando a causa está envolvendo quem? Ela ou ele. Ai, pastor, ora aqui, pastor, porque mandaram meu marido embora. Pastor do emprego, mandaram. Ai, pastor, ele precisava tanto desse emprego. Mas, irmão, por que mandaram embora? Ai, pastor, não sei, do nada. Só porque um dia, pastor, ele bebeu um pouquinho a mais. E aí não foi trabalhar, pastor, mandaram embora. Então vamos tratar do quê? Da causa. Que se Deus abrir uma outra porta e ele continuar desse jeito, o que vai acontecer de novo? Ele vai perder o emprego de novo. Quem está entendendo, diga amém. Tem que tratar da causa. Segura aqui um pouquinho. Está em Marcos mesmo, está pertinho. Vamos lá para Marcos 2 agora. Quem está entendendo isso, diga amém. Vamos lá para Marcos 2. Está pertinho aí agora. Marcos capítulo 2, versículo 5, em nome de Jesus. Marcos 2, 5. Você sabe que muitas vezes é isso que acontece. A pessoa vai escondendo a causa da situação, porque ou ela tem vergonha, ou ela faz parte da causa do problema, e ela quer que Jesus olhe só para a consequência, e Jesus não vai fazer isso. O diabo muitas vezes vai querer também fazer uma pressão, em cima de você, como fez em cima de Jesus, começou a se revolver lá, espumar. Jesus foi expulsar o demônio e falou: não, fica aí, eu vou primeiro falar aqui com o Pai, vamos tirar esse negócio mais a fundo, vamos descer um pouco mais, vamos lá no porão. Lembra que eu falei quarta-feira, para acabar com a tempestade, muitas vezes você vai ter que descer aonde? No porão. Não vai adiantar você ficar tentando solução superficial. É o que muita gente está tentando fazer. Olha o que vai acontecer aqui. A Bíblia diz de 4 amigos que vieram trazer um paralítico até Jesus, Aí você conhece a história, a casa estava cheia, não tinha por onde entrar, eles subiram no telhado, desceram o paralítico. E a Bíblia diz assim, versículo 5, Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus? Olha, pastor, peraí, qual que era o problema dele? Ele era o quê? Paralítico. E Jesus diz o quê para ele? Filho, você está curado. Não, filho, perdoados estão o quê? Então olha para o pastor, todo mundo, talvez ali esperava uma oração de cura, que era a consequência que apresentava aquela vida, a situação, a saúde dele. Só que Jesus não se preocupou só com a consequência. Jesus desceu um pouco mais. Jesus foi aonde estava o quê? A causa. Esses dias eu vi um pastor, acho que é pastor Araquém, pastor muito, muito usado por Deus, Igreja da Graça, acho que lá do Mato Grosso, baixo CPA 4. E ele colocou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim: olha, sabe por que Jesus falou isso aqui? Perdoados são os seus pecados, porque a primeira doença do ser humano é o pecado. A primeira doença do ser humano não é uma enfermidade, não é uma dor. Fala comigo, a primeira doença, a mais grave, é o pecado. Irmão, se Jesus cura ele, mas ele continua no pecado, o que ia acontecer depois de um tempo? A doença ia o quê? Ia voltar. Não adianta, Jesus é médico, Jesus não é remédio. Remédio, alguém pode até falar melhor do que eu aqui, ele é paliativo, ele só trata a consequência, mas muitas vezes não trata o quê? A causa. Jesus disse: não, eu não vou levantar você para você sair daqui andando e agora pecar saudável, com mais força ainda. Não, primeiro eu vou tirar essa causa, para que você saia daqui não só curado, mas você saia daqui salvo, liberto, diga graças a Deus. Então primeiro vamos tirar o pecado. Primeiro vamos tirar essa situação. Por quê? Tem gente que tem fé para Deus libertar da consequência, mas não tem fé para Deus libertar do quê? Da causa. Olha isso que eu estou te falando. Eu já orei por pessoas que estavam lá fumando, estava lá viciado, e veio o câncer, por exemplo. Pastor, ora por mim que eu tenho muita fé que Deus pode me curar desse câncer.
Tenho, pastor, tenho certeza, tenho muita fé que Deus vai me curar desse câncer. Então vamos orar primeiro para Deus te libertar do cigarro. Ah, pastor, mas o cigarro é difícil. Está entendendo o que eu quero dizer? Presta atenção no que eu estou falando. Tem gente que tem fé para Deus livrar da consequência, mas não tem fé para Deus tirar o quê? A causa. Como que a pessoa tem a fé para Deus tirar o câncer, mas não tem a fé para Deus tirar o cigarro que está causando câncer? Aliás, ela nem pede oração contra o vício. Senhor, pastor, ora por mim para Deus me libertar dessa efizema pulmonar. Mas se a pessoa realmente cresce da maneira certa, ela vai falar: Jesus, pastor, ora por mim para Deus me libertar desse cigarro, para que eu fique completamente liberto, não só da consequência, mas também do que? Da causa desse problema. Pastor, ora por mim, não só para Deus me tirar dessa situação financeira, mas para Deus também me libertar da desobediência. Eu não consigo ser fiel a Deus. Talvez essa é a causa. Ou pastor, ora por mim, não só para Deus abençoar o meu casamento, mas para Deus me tornar fiel à minha esposa. Porque se Deus fazer ficar tudo bem no casamento, mas você, marido, a senhora esposa, continuar infiel, não vai adiantar nada. Jesus foi logo na causa: meu filho, perdoados são os seus pecados. E aí eles vão questionar, né? Versículo 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas que as arrazoavam em seu coração, dizendo, 7. O que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? 9. O que é mais fácil? Olha aí, de novo a questão. Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais difícil? Acabar com a consequência ou com a causa? Olha só, versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. 11. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e faz o quê? Vai para a tua casa. Verso 12. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. O mesmo poder que Jesus teve para tirar a consequência, que era a paralisia, que era a doença, Jesus teve antes para tirar a causa, que era o pecado, para libertar ele. Meu irmão, é isso que eu tenho que crer. Jesus, eu quero que o Senhor me liberte da consequência, mas antes que o Senhor me liberte primeiro dessa vida de pecado. Ou será que Deus não tem poder para isso? Tem ou não tem? Sim ou não, povo de Deus? Tem. Mas às vezes nós apresentamos a consequência para Jesus, falando: Jesus, olha para a consequência aí, resolve ela. Esquece a causa, que isso aí é outro problema. Não, é o princípio do problema. E nós precisamos ser sinceros com ele. Volta lá para Marcos 9 de novo, para a gente continuar. O versículo que nós estamos agora é o 20, é isso? Não, é o 20, acho que é o 20. Não, perdão, é o 21, né? E aí diz assim: quanto tempo sucede isso? Ele desde a infância. 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha agora, versículo 23. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível aqui. O problema não está em mim, o problema está em você. Você quer que eu resolva a consequência, mas não quer que eu resolva a causa. Você quer que eu tire o demônio do seu filho, mas não quer que eu tire a incredulidade do seu coração. O problema não é se eu posso fazer, o problema é a incredulidade que tem em você. E ele entende. Nessa hora Jesus chega aonde queria chegar. Versículo 24 diz assim: e logo o pai do menino clamando com o quê? Lágrimas. Sabe o que é lágrimas? Arrependimento. Só se arrepende quem entende a sua parte da culpa, a sua parte na causa. Ele entendeu, pronto, agora Jesus chegou onde queria chegar. E ele com lágrimas então fala: Jesus, é verdade. Ele diz: ajuda, eu creio, Senhor, ajuda na minha. Irmão, é aqui que a obra de Deus vai começar. Até então Jesus não podia falar com o demônio, ele tinha que falar primeiro com o Pai. É quando a pessoa fala: não, Jesus, é verdade, eu tenho culpa. Não, pastor, é verdade, isso aí está acontecendo, mas eu tenho culpa também. Não, é meu marido, pastor, o problema é meu marido, o problema é meu filho, o problema é meu pai. Não, Senhor, é verdade.
Olha, eu tenho culpa nessa causa aí. Essa causa tem parte minha. Então me ajuda, Senhor. É como Jesus falasse, pronto, agora eu posso fazer alguma coisa. Porque agora eu não vou mexer só com a consequência. Agora eu puxei lá da raiz. Agora eu vou acabar com a causa do problema. Agora acabou a causa, a consequência vai sumir. Quer ver? Agora no versículo 25 é que Jesus agora vai falar com o demônio. Só agora Jesus vai se voltar, se dirigir ao espírito maligno. Diz assim: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. E olha agora esse finalzinho: e não entre mais nele. Por que Jesus pôde falar isso? Por quê? Porque Jesus já tinha dado um jeito no quê? Na causa. O demônio, você vai sair e agora você não vai poder voltar? Mas lembra que eu falei que é o grande problema da libertação? Por que muitas vezes o demônio é expulso, mas ele faz o que depois? Ele volta. Por isso que Jesus foi lá na causa. Jesus foi tratar lá a causa. E quando Jesus conseguiu puxar lá do porão, da raiz, Jesus pergunta: de quando é isso aí? O negócio não é de agora. É da infância, Jesus. Então, é da infância, então a culpa é sua. Na infância ele não tinha como se responsabilizar por si, não respondia. Primeiro responsável era você. Ah, mas se os discípulos não fizeram, mas se o Senhor puder fazer, não é se eu posso, é você. É verdade, Jesus, sou eu. Pronto, agora eu vou fazer. E quando eu fizer, não vai voltar mais. Diga glória a Deus. Você tira a tiririca pela raiz, acabou. Ali não nasce mais. O demônio, você vai sair e você não vai mais voltar, porque você vai sair e vai levar junto o motivo, a porta pela qual você entrava. Não adianta, irmão, eu mandar o cachorro para fora e deixar a porta aberta. Adianta? Ele vai voltar. Se eu continuar naquele mesmo erro, se eu continuar naquele mesmo pecado, e Jesus diz: sai dele e não entres mais nele. Pode ter certeza que nunca mais aquele demônio voltou. Diga glória a Deus. E diz assim, ó, versículo 26. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu. E ficou o menino como o quê? Como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e fez o quê? E o levantou. Diga glória a Deus. Agora sim. Irmão, é o que eu quero que você faça hoje aqui. O horário já está se estendendo, eu não posso continuar. Eu tinha até mais para falar para você, mas eu já quero orar agora. Vamos ficar de pé?